Boa noite a todos. É com muita alegria que nós trazemos para cá, para o mundo virtual, uma palestra, a primeira palestra do canal do Lar Irmã Zarabatana, que está sendo elaborada nesse período da pandemia, em que estamos todos em isolamento social. Nossa proposta é trazer até vocês, às noites de sextas-feiras, aquele momento de reflexão, aquela meia hora que nós costumamos lá na nossa casa estar reunidos, estudando, refletindo, à luz da doutrina espírita. Nós temos que nos adaptar às necessidades atuais. É natural que todas as casas espíritas estejam procurando uma forma de estar mais próximo dos seus frequentadores, colaboradores. Nós aqui do Lar Irmã Zarabatana, Casa Espírita do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, vamos trazer a nossa colaboração da melhor forma possível. Esperamos que vocês aproveitem, que vocês estejam receptivos a esse material que iremos trazer aos poucos, da mesma forma que nós estamos empenhados e com o coração aberto para preparar esse material para trazer para todos. Que nós possamos, a partir deste momento, hoje é sexta-feira, dia 22 de maio do ano de 2020, que a partir desse momento, durante o tempo necessário, enquanto for necessário, vamos procurar estar próximos da melhor forma possível. Vamos manter a nossa conexão com a espiritualidade amiga. Vamos pedir à Irmã Zarabatana, a toda a falange de trabalhadores dessa casa de luz, com as bênçãos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos envolvam sempre em muita paz, em luz, em tranquilidade. Que possamos, meus irmãos, através de tudo aquilo que nós já aprendemos com a doutrina espírita, fortalecer nosso ânimo nesse momento, fortalecer a nossa vontade de ultrapassar essa fase da melhor forma possível. Pedimos a nosso Mestre Jesus que nos envolva nesse momento em paz, em bênçãos e luzes, não só a nós, como a todos aqueles irmãos e irmãs que venham acessar esse material em outros momentos, que naqueles instantes em que eles estejam conosco, aqui, procurando refletir, aprender, absorver novos conhecimentos, para com isso expandir também cada vez mais as suas consciências, que essas bênçãos, que essas benesses que rogamos agora ao alto, alcancem a todos nós, aqui e agora, e durante todo o tempo futuro, todas as vezes em que estejamos juntos, a cada vez que esse vídeo for aberto, em cada momento de reflexão compartilhada, que nós possamos, de coração para coração, aproveitar sempre ao máximo esses momentos de estudo à luz da doutrina espírita. Que assim seja, com a graça de Deus. E a partir desse momento, meus irmãos, peço a todos muito carinho e paciência para com as questões técnicas. É a primeira vez que nós fazemos esse tipo de apresentação. Pode ser que é natural que ao longo da gravação algumas coisas ocorram, mas vamos procurar o transcorrer, né, desse trabalho da melhor forma possível. Vamos ver o que nós conseguimos fazer agora. Em termos de apresentação, nós escolhemos para o dia de hoje um tema da água fluidificada, que foi um tema que nós já apresentamos aqui na nossa casa em outra oportunidade, mas nós temos recebido uma orientação
do plano espiritual, da falange trabalhadora da Casa de Irmã Zarabatana, no sentido de continuarmos com o trabalho da fluidificação da água, contando com o apoio da espiritualidade amiga, a fluidificação da água nos nossos lares. E eu achei por bem trazer, então, esse material de hoje, para que nós possamos, então, refletir juntos, para que nós possamos aumentar o nosso conhecimento com relação ao tema da água fluidificada e trazer também para vocês aquilo que a espiritualidade amiga da nossa casa trouxe para nós. Então, vamos ver como é que nós vamos conseguir passar aqui os slides de forma a fazermos a melhor apresentação possível. Eu tenho aqui uma ferramenta que para mim é nova, mas nós vamos juntos fazer esse estudo passo a passo. Então vamos hoje falar sobre a água fluidificada, também chamada de água magnetizada, água fluida, água energizada. Ele é um componente utilizado em várias religiões, inclusive se valem da água transformada, beneficiada com fluidos especiais. Eu falo da água benta, da água rezada. A água fluidificada, ela existe, essa ferramenta ela existe, porque na verdade a água é um condutor fluídico muito bom. Ele por excelência é um condutor que reflete, ele absorve. Ele tem, como diz aqui o texto, olha, a água é um condutor fluídico por excelência, refletindo o teor e as vibrações normais daqueles que dela se servem para todos os fins. A própria ciência terrestre reconhece que a água é um excelente condutor de energias. A água, ela é um meio fluídico. Ela é um fluido que se propõe com muita facilidade a absorver outros fluidos, outras qualidades eletromagnéticas, vibracionais, alterando a sua composição eletromagnética, transformando a água em si, a sua contrapartida fluídica, naquilo que nós necessitamos, de acordo com a necessidade de cada um. A água é um elemento que por si só pode ter a sua contrapartida fluídica adaptada às necessidades de uma determinada pessoa, de um determinado grupamento de pessoas, porque é um condutor fluídico apto para isso. Nós encontramos num material bem interessante, criado por Eduardo Kuzeski, chamado Mediunidade Sem Preconceito, na parte em que ele fala sobre a fluidificação da água, ele traz umas explicações, umas reflexões interessantes que a gente trouxe para aqui, para esse material. Ele comenta que a água ele é um dos corpos assim, mais simples e receptivos da Terra. A água fluidificada, ela expande os seus átomos físicos, os átomos dela, a água, ocasionando a entrada, então, dos átomos espirituais, dos fluidos espirituais ou magnéticos, que esses fluidos espirituais são ainda desconhecidos para a nossa ciência aqui da Terra, mas o fato é que, pela narrativa dos espíritos amigos, dos espíritos superiores, essa modificação na qualidade atômica da água é possível ser feita. E essa modificação e essa alteração, depois da água ingerida, ela vem auxiliar no nosso processo de cura. Então é um elemento que funciona como uma interface mesmo, né? Ele faz essa possibilidade, nós conseguimos trazer para os nossos organismos os benefícios da fluidificação, os benefícios do trabalho de fluidificação da água feito através dos espíritos benfeitores, dos trabalhadores do plano espiritual que vêm beneficiar a nossa água, ou através do próprio trabalho da magnetização da água feita pela criatura encarnada, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. No livro
nos domínios da mediunidade, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 12, ele traz para a gente uma informação interessante. Em vários livros, em vários momentos da literatura complementar espírita, a gente encontra menções a esse respeito. Ele conta, ele está conversando com o ministro Aulus, eles estão juntos, estão dentro de uma casa espírita, no momento de uma sessão espírita, e o Aulus, ele fala, o orientador Aulus fala para André Luiz assim, ele comenta que é trazido uma jarra de água para ser fluidificada, ele diz assim, a água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples, diz Aulus, receberá recursos magnéticos de elevado valor, de elevado teor, para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes, ou seja, daquelas pessoas presentes ali naquela reunião, naquela casa espírita. Quem é que vai implementar os recursos magnéticos? A espiritualidade amiga, utilizando o concurso também do material magnético doado, fornecido pelos médiuns, pelas pessoas presentes na reunião. O Emmanuel, no livro O Consolador, também psicografado por Chico Xavier, ele traz alguns esclarecimentos também a respeito da água fluidificada. Emmanuel comenta conosco o seguinte, que a água pode ser fluidificada de um modo geral, bem genérico, que será utilizado em benefício de todos, que é exatamente esse caso que foi mencionado pelo orientador Aulus naquela sessão espírita, que é aquela água que nós vemos ser fluidificada lá na nossa casa, por exemplo, quando fazemos a fluidificação da água e temos os filtros em cima da nossa mesa, que a gente, no momento da fluidificação, depois, após o término da sessão, na hora da saída todos passam e pegam um copinho de água fluidificada. Essa é uma água que vai ser fluidificada de forma genérica, ok? Para benefício de todos. Mas Emmanuel, também explica que ela pode ser magnetizada em caráter particular, ou seja, para um determinado indivíduo. E nesse caso, é conveniente que o uso daquela água seja pessoal e exclusivo. A gente, na nossa casa, por exemplo, tem um exemplo disso quando nos tratamentos, na salinha de tratamento, as pessoas que vão a tratamento na sala são orientadas a levar uma garrafa de água para ser fluidificada, para que aquela água que vai ser fluidificada durante aquele tratamento seja utilizada por aquele paciente nos dias seguintes, até que ele volte para o seu próximo dia de tratamento na salinha. Então essa vai ser uma água fluidificada em caráter particular, como nos explica Emmanuel. Então a gente tem a água, repetindo, generalizada, que é fluidificada para benefício de todos. Ela ganha então a contrapartida fluídica dela, ela é benéfica de uma forma neutra, mas que vai ajudar a qualquer uma das pessoas que venha utilizar aquela água, venha beber, venha ingerir aquela água, né? Ou ela pode ser magnetizada de uma forma específica. Nessa imagem, por exemplo, a gente vê uma senhora, uma moça que está bebendo seu copinho de água, exatamente como a gente faz quando a gente termina a nossa sessão lá no LIS. Mas ali ao ladinho dela a gente está vendo algumas garrafinhas com rótulo, já com o nome daquelas pessoas para quem aquela água vai ser levada. Então, essa imagem ilustra bem aquilo que Emmanuel acabou de nos dizer. Então, vamos reforçar. A magnetização da água, a fluidificação, ela pode ser uma fluidificação magnética, que é feita pela pessoa encarnada, pelo espírito encarnado, utilizando os fluidos magnéticos da própria pessoa encarnada. Pode ser uma fluidificação espiritual, que vai ser fluidificada, então, através dos fluidos espirituais colocados pelo irmão da quarta dimensão, por um trabalhador, um espírito que venha, então, em nosso favor, fluidificar a água que nós vamos utilizar. Ou ela pode ser uma fluidificação mista, que é, por exemplo, aquela que ocorre quando nós estamos na casa espírita, quando o grupo de médiuns da casa espírita se concentra e junto com os seus amparadores espirituais, seus guias espirituais, naquele momento da fluidificação da água, tanto os trabalhadores espirituais quanto os médiuns concentrados vão então emanar
os fluidos necessários, os magnéticos pelos médiuns e os espirituais pelos trabalhadores espirituais, que irão então levar para aquela água ali presente aquilo que nós necessitamos. Inclusive, no caso da casa espírita, nas nossas sessões do LIS, por exemplo, quando nós fazemos a fluidificação da água, há aquele momento em que nós dizemos que aquelas pessoas que trouxeram a garrafinha de água podem então preparar a água, podem destapar o seu vasilhame, podem então naquele momento se preparar para que a sua garrafinha seja fluidificada. Ela vai ser uma fluidificação particular, como disse Emmanuel. Aquela pessoa que fluidificou aquela água. O que vai na intenção da pessoa que está com aquela garrafinha, se ela está com a garrafinha para ser fluidificada, para ser levada para casa, para ser depois despejada, por exemplo, num filtro em casa, para magnetizar uma quantidade maior de água, para que todos da casa bebam, vai ser uma água que vai ser magnetizada de forma generalizada. Se ela está com uma água em que vai ser magnetizada para o seu consumo ou para ela levar para uma pessoa que está, por exemplo, adoentada, que está em casa e ela está ali com aquela água com a intenção de fluidificar para levar para alguém, com certeza a espiritualidade amiga vai colocar naquela água o remédio fluídico necessário, ideal para aquela pessoa que vai receber aquela garrafinha em casa. Ok? Bom, vamos seguindo aqui. Então, continua Emmanuel, ele diz, considerando o problema dos méritos individuais, os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação da fluidificação da água, eles podem ser independentes da presença de médiuns, bem como de qualquer tipo de reunião especial. O que Emmanuel está querendo dizer aqui? Que no caso em que haja necessidade da fluidificação da água para um determinado paciente, havendo mérito daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa esteja na casa dela, esteja no hospital, a espiritualidade amiga vai estar presente e vai fazer o trabalho da fluidificação da água para aquela pessoa, para que ela possa se beneficiar daquele remédio fluídico, daquele tratamento fluidoterápico. Ok? Eu vou dar um exemplo. Desse caso específico que Emmanuel está falando. André Luiz comenta conosco no livro Nosso Lar, que quando ele retorna à casa, quando ele é autorizado a retornar ao lar terreno dele, quando ele chega na casa dele terrena, muitos anos após seu desencarne, ele encontra a Zélia, sua esposa, casada em segundas núpcias. E o atual marido da Zélia, ele está doente, ele está bastante doente. E o André Luiz, com o auxílio da Narcisa, se não me engano é da irmã Narcisa, eles vão até a natureza, eles vão até as árvores, eles buscam os fluidos fitoterápicos na natureza e trazem para dentro do quarto onde está o paciente e fazem a fluidificação da água que se encontra na cabeceira. Tem lá uma aguinha na cabeceira da cama do paciente, do marido da Zélia, eles fluidificam aquela água e no dia seguinte de manhã, o marido da Zélia, então, bebe daquela água e comenta com ela que se sente bem melhor, que está se sentindo mais fortalecido, mais revigorado. Era uma pessoa que nem pediu para que a água fosse fluidificada. Nem a Zélia pediu aquilo. Mas a espiritualidade amiga esteve ali no cômodo. A espiritualidade amiga viu que havia cabimento e que havia necessidade e havia um merecimento. Então, André Luiz, junto com a amiga espiritual, eles fizeram esse trabalho da fluidificação da água em caso particular e não houve a necessidade de estar a água dentro de uma reunião específica, como, por exemplo, numa reunião dentro da casa espírita. Ok? Bom, ele, André Luiz, também no livro Nosso Lar, ele comenta conosco o seguinte, que nós, a humanidade, o homem, numa maneira geral, é muito desatento com relação aos benefícios que a água, o elemento água, traz para nós. Há muitos séculos, ele comenta, que o homem é desatento nisso, porque o mar equilibra a moradia planetária. O mar, a água, o elemento água, nosso planeta, ele é formado na maior parte por água. E esse elemento água serve para promover o equilíbrio do nosso planeta. E André Luiz comenta que não só o mar equilibra o nosso planeta, como o elemento aquoso equilibra o nosso corpo.
ele comenta isso, e é fato, o nosso organismo ele é formado, em média, de 70% de água. Nosso corpo físico ele é formado, na maior parte, por água. Os órgãos são formados pela contrapartida aquosa. Nós temos o sangue, às vezes a gente pensa assim, a gente só lembra do sangue circulando, né? Que é líquido. Mas não, a composição dos órgãos, ela é formada. Se vocês pararem para pensar, as células, elas são formadas por muito elemento aquoso. E a água, ela é, mais uma vez, prova que ela, ao ser ingerida, ela leva para dentro do nosso organismo uma contrapartida fluídica que vai, então, influenciar a contrapartida fluídica da água que já existe no nosso organismo. E por isso, aqueles órgãos que estão adoecidos, aquelas células que estão necessitando de regeneração, elas vão ser beneficiadas exatamente porque, através do meio aquoso existente no nosso corpo, esses fluidos benéficos vão chegar até aonde o nosso corpo necessita. E também o campo mental e também o campo emocional é beneficiado, porque além do benefício físico, propriamente físico, a gente não pode deixar de levar em conta aquilo que está no nosso campo emocional, nosso campo mental, influenciado também, que é a nossa contrapartida fluídica, que é a nossa psicosfera pessoal, que é também beneficiada pelos bons fluidos que são colocados na água fluidificada. Uma comprovação em pesquisa que é muito comum, ficou muito conhecida no mundo todo, que comprovou o quanto que a água pode ser modificada, quanto que as moléculas da água podem ser modificadas por conta das vibrações a que elas estão sujeitas. No Japão, alguns anos atrás, um fotógrafo, pesquisador, chamado Masaru Emoto, ele fez durante algum tempo uma pesquisa muito interessante utilizando moléculas da água. Ele colheu água em situações assim das mais diversas possíveis, como por exemplo água estagnada, água de esgoto, água parada, assim como água pura, água cristalina, e submeteu esse elemento água a diversas coisas diferentes, sentimentos diferentes, palavras diferentes, sons diferentes, músicas diferentes. E o resultado, após um determinado tempo, observadas essas moléculas no microscópio, a mudança da aparência da molécula da água era radical. Ele teve a oportunidade de observar, como vocês veem na imagem, a água antes e a água depois de estar submetida, de ser submetida a determinada circunstância vibracional. Então, palavras de ódio, xingamento, né, palavras duras, em cima, por exemplo, de água pura, depois de um determinado tempo, ela veio a ficar deformada, como essas primeiras imagens aqui que a gente tem. Aqui nós temos o antes e o depois de uma água que era uma água parada, estagnada, uma água que não era cristalina, antes e depois ela foi submetida a vibrações positivas. Mas ele também fez o oposto. Ele também observou a água cristalina, a água pura, e como é que ela ficou depois de ser submetida a sons pesados, a músicas, por exemplo, a ruídos, música de heavy metal. A mesma água submetida a um heavy metal e submetida a uma música clássica, a molécula da água, depois de passado um tempo, apresentava mudanças muito significativas na sua aparência. É exatamente isso, faz com que a gente tenha uma comprovação científica, uma comprovação visível, que foi registrada, que pode ser fotografada, que está aí, vocês podem pesquisar na internet, tem muito material a respeito da pesquisa de Masaru Emoto. Ele já veio a falecer, ele faleceu, se não me engano, em 2013, já com um pouco mais de 70 anos, mas o trabalho dele foi um trabalho muito interessante, muito significativo, e ele é muito conceituado, essa comprovação, né, porque ele fez com muitos critérios e documentou tudo aquilo que ele fez durante aquele tempo. Então vale a pena conhecer o trabalho de Masaru Emoto. Bom,
Levando em conta isso que a gente já viu até agora, vamos ver o que a gente pode responder com relação a essa pergunta. Uma perguntinha que não quer calar. Se você quisesse, você poderia modificar energeticamente a qualidade da sua água? O que você acha? Sim ou não? Pesquisando, a gente foi encontrar essa resposta no livro dos médiuns com Allan Kardec, uma das bases, para a gente responder a essa pergunta. No capítulo 8 do livro dos médiuns, intitulado Laboratório do Mundo Invisível, Kardec coloca para nós o seguinte: através dos ensinamentos dos espíritos, ele coloca essa seguinte reflexão. A mudança da propriedade da água, ela se dá por obra da vontade, que opera então uma transmutação por meio do fluido magnético. Então o fluido magnético, movido pela vontade, vai alterar a propriedade da água. Essa vontade, ela é um atributo do espírito, seja espírito encarnado ou desencarnado. A vontade é atributo do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. E Kardec continua: o espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode lhe mudar as propriedades dentro de certos limites. Pode sim. É assim que se explica, por exemplo, a faculdade de curar. André Luiz, ainda no livro No Nosso Lar, ele faz o seguinte comentário: a água, como fluido criador, ela absorve em cada lar, em cada casa, as características mentais dos seus moradores. Então, se a gente junta tudo isso que a gente há pouquinho aprendeu, com base no que falou Emmanuel, com base no que já falou André Luiz, com base no que nós acabamos de ler, que está na codificação de Kardec, como é que nós podemos imaginar que pode ser a água, aquela água que está na nossa casa, dependendo da característica mental do ambiente do nosso lar? Não se esqueçam, olha lá a característica, a fotografia, a imagem que Masaru Emoto registrou da água influenciada pela vibração do ódio e da água influenciada pela vibração do amor. A psicosfera do ambiente da nossa casa, ela influencia tudo na nossa casa. Ela influencia a nossa água, ela influencia a ambiência fluídica do nosso lar e ela influencia a ambiência, a psicosfera de cada um de nós. Então, respondendo àquela pergunta, nós podemos modificar o padrão vibratório da nossa água? Podemos sim. Porque, por exemplo, com base em tudo isso que nós acabamos de estudar, uma casa em que você tem o tempo todo o bombardeio de vibrações extremamente negativas, a água que está ali para ser consumida, que vai estar ali dentro de um filtro, por exemplo, de uma garrafa, ela, como é um meio que recebe e se altera com facilidade, ela é facilmente impregnada de fluidos eletromagnéticos, ela pode vir a ser alterada por aquilo que nós vibramos no nosso ambiente. Da mesma forma que ela pode ser alterada com aquela vibração positiva específica que nós fazemos com a intenção de melhorar a qualidade vibratória da nossa água. Sobre a fluidificação da água, e esse foi o motivo de eu ter trazido esse tema para nós na noite de hoje, a espiritualidade amiga trabalhadora da casa de Irmã Zarabatana, do lar Irmã Zarabatana, nesse período da quarentena em que nós estamos vivendo, nesse isolamento social causado pelo Covid-19, Dr. Hens, que é um médico, trabalhador espiritual da nossa casa, bastante ativo, ligado a vários trabalhos da área de saúde dentro da nossa casa, ele pede para nós seguirmos uma determinada orientação, uma sugestão, porque a espiritualidade amiga, a egrégora do lar Irmã Zarabatana está atenta e basta nós estarmos conectados mentalmente
espiritualmente com essa egrégora, que nós vamos ser beneficiados, eles vão estar. O nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso desejo já cria uma ponte energética, fluídica tal, que faz com que o endereço dos nossos lares seja um dos endereços que venha a ser beneficiado por esse trabalho oferecido por eles. Ele diz o seguinte: essa orientação nós recebemos no dia 25 de março de 2020. Dr. Renz diz: recolha-se às 22 horas fazendo uma prece. Ele sugere que seja feita a prece de Cáritas ou a prece a Ismael. Nesse momento em que você está recolhido ali, aguardando para a fluidificação da água. Deixando nesse momento uma água para ser fluidificada e que essa água vai ser consumida nos próximos 7 dias. Isso então vai ser numa quarta-feira, às 10 da noite. Nesse momento, então, a gente pede aos amigos espirituais, aos médicos, aos enfermeiros e cientistas do espaço que fluidifiquem aquela água, que ela seja fluidificada com a necessidade dos nossos corpos físicos, e por que não dizer mentais e espirituais, para atender às nossas necessidades, especificamente nesse período que nós estamos vivendo. Em seguida, diz ele, tome um gole da água, guarde o restante para consumir nos dias seguintes. Não há necessidade de ir dormir depois desse momento da fluidificação da água, às 10 horas da quarta-feira. Você pode depois seguir para uma outra atividade qualquer que você esteja fazendo dentro da sua casa. E ele sugere, ele indica que nós tomemos então dessa água uma vez ao dia ao longo dos próximos 7 dias. Na próxima quarta-feira, na quarta-feira seguinte, essa dinâmica pode ser repetida para que então tenhamos água para mais 7 dias, ok? Ainda a espiritualidade amiga deixa para nós o seguinte recado com relação a essa sugestão. Não existe limite para a divulgação dessa sugestão, pois tudo é uma questão de fé e confiança no mais alto. Vocês podem então sugerir aos seus parentes, amigos, conhecidos, que façam também, se quiserem, nas suas casas, esse momento da fluidificação da água às 10 horas da noite, às quartas-feiras, se conectando com a falange do Lar Irmão Zarabatana e não só, se conectando com o mais alto. Todos nós temos a nossa proteção espiritual. Todos nós temos aqueles protetores espirituais próprios e familiares que se interessam pelo nosso bem-estar. Quando a gente tem, como dizem eles, a fé e a confiança no mais alto, tudo isso pode acontecer a nosso favor, sem dúvida. E eles terminaram dizendo: estamos juntos, saúde e paz para todos. E nós agradecemos imensamente essa mensagem do plano espiritual que nós recebemos no dia 25 de março. Temos agradecido diariamente essa bênção. E vamos seguindo com uma sugestão fraterna. Todas as vezes que você estiver prestes a dar o primeiro golinho naquela água fluidificada, seja que foi fluidificada na sua casa, seja aquela que você vai utilizar lá na casa espírita, quando nós voltemos a participar juntos das nossas reuniões, das sessões nas nossas casas, quando você pegar aquele copinho de água fluidificada, como esse aí da foto, lembre-se de que você pode tornar essa água ainda mais especial, imprimindo nessa água a sua própria vontade firme, através da força do seu pensamento. Você fortalece o que está na água e faz com que você fique receptivo ao ingerir essa água, a água ao entrar dentro do seu organismo, do seu complexo energético, ela vai então te atender dentro das tuas necessidades. E para isso, é importante que a gente tenha uma boa dose de fé de que a gente vai melhorar utilizando esse remédio fluídico, ou que esse remédio fluídico vai proteger, vai aumentar a nossa imunidade, vai nos ajudar a nos proteger emocionalmente, espiritualmente. E a gente possa colocar nessa nossa fé muitas gotas de sinceridade e de extrema gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão ao mais alto, aos nossos protetores espirituais, por tudo aquilo que eles nos entregam, não só através da água fluidificada, mas através de tantas bênçãos que nós temos na nossa vida.
e que nós possamos então, nesse momento, colocar muito amor nesse pedido, muito amor nessa receptividade, porque o amor realmente, meus irmãos, ele é o alimento das almas. Com um amor incondicional, nós vamos poder absorver o que esse tratamento fluidoterápico traz para nós. Com o amor, a gente entrega para os nossos queridos do coração a água fluidificada, aquela que a gente prepara para que eles possam também se beneficiar. É com o amor de Deus que permeia tudo, através dessa maravilha, dessa energia que é a pura energia de Deus, que é o puro amor. É através disso, através desse amor, que esses fluidos espirituais, que esses fluidos magnéticos trafegam, navegam. E é através do amor, que é a principal lei de Deus, que é a energia pura, que nós vamos então transformar, receber, presenciar, vivenciar a fluidificação desse elemento tão maravilhoso e que Deus coloca para nós à nossa disposição aqui no nosso planetinha azul. Que a gente possa então aproveitar esse entendimento a respeito da água fluidificada e melhorar nosso aproveitamento desse recurso maravilhoso que Deus colocou à nossa disposição. E com isso, nós encerramos a nossa reflexão da noite de hoje, agradecendo profundamente a presença de todos, agradecendo o carinho, né, a paciência que tiveram por ficar conosco até esse momento. A partir de agora nós poderemos dar sequência àqueles que quiserem a fazer suas preces, a irradiação, prece pelo nosso planeta, por todos aqueles que estejam necessitando. Nós vamos encerrar aqui agora nosso estudo, agradecendo realmente, de coração, pela presença de todos, pela oportunidade que nós tivemos de compartilhar, agradecendo a todos os envolvidos nas questões técnicas para fazer com que esses trabalhos venham estar aqui no novo canal do Lar Irmã Zarabatana, no YouTube. Compartilhem, façam aquele procedimento comum, usual, de quem está aqui no YouTube, que é compartilhar, se manifestar, colocando o seu joinha, ou compartilhando com pessoas amigas, porque é uma forma que nós vamos ter de estar cada vez mais próximos de vocês. Essa é a ideia, essa é a intenção. Esperamos que com isso vocês, todos aqui presentes, se sintam abraçados, acarinhados pela equipe do Lar Irmã Zarabatana. Nós, através das próximas sextas-feiras, estaremos aqui, através de outros trabalhos de outros colegas nossos, da equipe de palestrantes, outros colegas da equipe de palestras e de outras equipes estão trabalhando ativamente para que outros recursos tecnológicos também sejam implementados, para que possamos estar juntos, vocês possam aproveitar isso ao máximo. Nós estamos entregando do nosso coração, com a ajuda da espiritualidade amiga que nos apoia o tempo todo, nós estamos entregando do nosso coração para vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento, a esse trabalho, a esse envolvimento, e que fiquem todos bem, com saúde, junto com seus familiares e em casa. Cuidem-se bem. Um abraço fraterno para todos.